Fala aí galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área. Estamos voltando com o nosso novo vídeo, continuando o assunto de adição de números naturais. Então, na aula anterior, vimos que poderemos fazer operações com números naturais usando o algoritmo da adição, certo? A gente viu que era a adição, então observou como fazer uma conta de adição. E hoje a gente vai estar falando de algo muito importante, que é como aplicar isso em situações do dia a dia, em problemas, certo? Então, a gente pode utilizar a adição a qualquer momento. Então, é muito importante a gente estar sabendo esse tipo de operação. E na aula de hoje, eu vou trazer para vocês problemas envolvendo a adição de números naturais. Então, hoje a gente vai ver alguns problemas envolvendo a adição de números naturais. Então, como é que eu posso modelar um problema, certo? Usando números naturais e a operação de adição. Quer saber como é que eu faço isso? Então, acompanhe comigo o nosso vídeo. Muito bem, pessoal. Você que escolheu acompanhar o nosso vídeo, fez uma ótima escolha, porque agora vamos ver o nosso primeiro problema envolvendo operações com números naturais. Então, o primeiro problema que eu venho trazer para vocês é o seguinte. Uma sala de aula, certo? Possui 15 meninas, certo? E 17 meninos. O que é que o nosso problema está pedindo para a gente? Que a gente quer saber qual é, no caso aqui, calcule o total de alunos. Então, vamos observar que isso dá uma ideia de eu estar juntando duas quantidades. Eu tenho uma quantidade de meninas em uma sala, tenho uma quantidade de meninos. E eu quero calcular o total de alunos, ou seja, eu vou juntar essas duas quantidades. Se eu tiver um problema que está dando a ideia de eu juntar alguma coisa, alguma quantidade, então estamos falando de um problema envolvendo adição. E como a gente bem viu, aqui está dizendo o seguinte, nosso problema a gente tem 15 meninas, então a primeira quantidade é 15 meninas e a nossa segunda quantidade é 17 meninos. Então vejam que eu estou com a nossa duas quantidades, né? 15 meninas e 17 meninos, mas o meu problema pede o total de alunos. Total de alunos. Então, como encontrar esse total, certo? Através dessas duas quantidades. Então é bem simples. 15 meninas e 17 meninos dá a nossa quantidade total se eu juntar. Se eu estou juntando, está dando a ideia de adição. Como é que a gente vai fazer uma conta de adição? Vou pegar a primeira quantidade, 15 meninas, a segunda quantidade, que são 17 meninos, e vou juntar usando o algoritmo da adição que a gente viu na aula anterior. Então, como é que eu faço isso? Pego o número 15, que é a nossa primeira parcela, vou adicionar o número 17, que é a nossa segunda parcela, e vou somar usando o algoritmo da adição. Então, lembrando que a gente pega a quantidade de cima e junta com a quantidade de baixo, certo? Então, 5 mais 7, aqui vai dar 12. 12 tem dois algarismos, eu coloco a unidade, que é o 2, e sobe 1, que é a dezena, certo? Então, agora eu vou pegar 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1, 3. Então, aqui o resultado, somando esses números, vai dar o número 3. Ou seja, a nossa quantidade total de alunos aqui na nossa soma está dando 32. Então, isso significa que o total de alunos é 32. Então, calcula o total. Então, a gente pode dizer que temos 32 alunos nessa sala de aula. Beleza? Então, acabamos de encontrar, certo? Resolver um problema que pode acontecer no nosso dia a dia usando algoritmo da adição. Quer ver mais exemplos? Então, se liga aí nas próximas dicas, pessoal. Muito bem, pessoal. Vamos ver mais um exemplo agora de problemas envolvendo a adição de números naturais. O nosso segundo problema, ele fala o seguinte. O valor de um sofá à vista, né? Então, à vista é quando a gente compra na hora, né? Paga na hora. Ele está dizendo que o valor é 650. Ok. No pagamento a prazo, né? Sendo a prazo aquele pagamento que a gente
opta por pagar depois, ele fala que são acrescidos R$ 120. A nossa pergunta do problema é: qual é o valor total, certo, que será pago se o sofá for comprado a prazo? Então, se eu comprar o sofá a prazo, né, ou seja, para pagar em um outro momento, quanto é que eu vou gastar, né, sabendo que tem esses valores no nosso problema? Então, vamos pensar o seguinte. Qual foi a informação inicial? A gente sabe o seguinte, que à vista, se eu for fazer o pagamento à vista, eu vou gastar R$ 650. A prazo, ele diz que vai ser acrescido. Então, essa palavra acrescido aqui, ela é bastante importante porque ela dá a ideia da operação que estamos envolvendo esse problema. Se eu acrescentar algum valor, então eu vou estar envolvendo uma conta de adição. Então, a prazo, eu vou ter que adicionar, né, mais R$ 120. Então, nesse caso, ele quer saber o valor total. Então, qual é o valor total dessa minha compra a prazo? Então, a gente está com um problema justamente de adição. Problema de adição, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que adicionar os dois números, né? Eu tenho 650 do pagamento à vista, só que eu estou optando pela opção a prazo. Então, a prazo, eu vou ter que juntar 120. Então, nesse caso, ao somar esses dois valores, né? Aqui vai dar 0 mais 0 vai dar 0. 5 mais 2 vai dar 7. 6 mais 1 vai dar 7. Então, o meu valor total, né, que é juntando essas duas quantidades, é 770. Para responder a nossa pergunta, né, qual é o valor total que será pago se o sofá for comprado a prazo? Então, o valor total é R$ 770. Então, nesse caso, se eu comprar a prazo, eu vou ter que pagar, né, R$ 770. Ou seja, é um problema que pode acontecer no nosso dia a dia, porque é uma situação real que a gente pode comprar à vista ou a prazo. Beleza, pessoal? Mas fiquem aí que não acaba não, beleza? Temos mais um exemplo. Então, nosso próximo exemplo, certo? Fala o seguinte: duas agremiações, que ele chama de A e B, desfilaram, né? Teve um desfile com 3.435 e 4.625 componentes. Então, respectivamente, ou seja, que o primeiro valor da agremiação A e o segundo valor da agremiação B. Então é o seguinte, a gente tem o seguinte, que a agremiação A, ela desfilou com 3.435 integrantes. Já a agremiação B, ela desfilou com 4.625 componentes, né, integrantes. Ele quer saber no nosso problema quantas pessoas desfilaram no total. Então veja que eu tenho uma quantidade de uma agremiação e uma quantidade de uma outra agremiação. E eu quero saber o total que desfilaram. Então, o total seria eu juntar essas duas quantidades. Novamente, ideia de juntar, eu vou estar usando problemas de adição. Então, nosso problema se resume, né, em descobrir qual é o total de pessoas que desfilaram nesse desfile. Então, como é que a gente vai fazer? 3.435 eu vou somar com 4.625. Então, vamos somar esses dois valores. Então, 5 mais 5 vai dar 10, sobe 1. 1 mais 3 vai dar 4, mais 2, 6. 4 mais 6 vai dar 10, sobe 1, certo? 1 mais 3
vai dar 4. 4 mais 4, 8. Então, acabei de usar o algoritmo da adição para juntar essas duas quantidades. E observei que deu 8.060. Então, nesse caso, desfilaram no total 8.060 pessoas. Então, nesse caso, eu encontro o resultado, né, da junção, né, no caso de eu acrescentar a quantidade A com a quantidade B. Então, mais uma vez, temos um problema de adição. Deu para compreender a ideia desse exemplo, pessoal? Então, veja que é muito importante a gente saber a operação de adição, porque existem inúmeros problemas que a gente pode utilizar essa operação. Então, fica aí a dica, pessoal, para vocês continuarem praticando. Compartilhem esse vídeo, certo? Deixe seu like, ative a notificação para não perder nenhum vídeo desse canal e continue assistindo os próximos vídeos. Estarei esperando vocês na nossa próxima aula. Até lá. Valeu, pessoal!